Vocês já devem ter ouvido sobre a situação do Afeganistão nos dias de hoje, mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Pois é, gente, lá no início do século XX, lá no Afeganistão, ainda era um país rural que tinham tradições tradicionais, mas a vida das mulheres lá, gente, elas não tinham muita educação, tipo, não era algo que não existia, mas era algo muito, muito raro ter educação feminina. As mulheres ainda casavam muito cedo, tipo, crianças, adolescentes. Elas ainda usavam os véis, eram obrigadas a usar o véu. Enfim, eram tradições bem tradicionais, né? Tradições tradicionais, enfim. Mas em 1919, chega um rei no Afeganistão, que é o rei Amanullah. Acho que é esse o nome dele, gente, perdão se eu tiver falado errado, porque é um nome meio difícil. Mas ele chega lá depois dele conquistar a independência do território. E esse rei, gente, basicamente, ele era um revolucionário, sabe? Ele não era um rei, tipo, com ideias conservadoras. Ele era um rei bem revolucionário. E ele tinha, óbvio, uma esposa, a rainha Soraya, que essa, sim, gente, era a mais importante para a história, uma das pessoas mais importantes para a história das mulheres no Afeganistão. Gente, essa rainha Soraya, ela era bem revolucionária para a época, ela não tinha pensamentos comuns para a época. E assim, gente, ela pensava que as mulheres não eram inferiores aos homens, que na época era algo bem raro alguém não pensar assim, né? Ela defendia que as mulheres tinham que estudar sim, ela defendia que as mulheres tinham que ter mais participação na vida pública, e ela também, gente, já chegou em dar, assim, esclarecimentos falando que ela achava que um país não tinha como prosperar se metade da sua população não tivesse estudos. Então, ou seja, ela falava que para um país prosperar, metade da população dele tinha que ter estudos. Então, assim, ela era bem revolucionária. E no período que ela ficou no governo, ela abriu escolas para as mulheres começaram a estudar, ela abriu as faculdades para as mulheres. Então, na época, as mulheres já puderam estudar, já puderam fazer faculdade. Ela também começou a lutar contra o fim do. Não, começou a lutar a favor do fim do casamento jovem, né? Tipo, do casamento das mulheres quando elas eram novas. E a vida das mulheres nessa época melhorou demais, gente. Demais, demais, demais. Bem diferente do que é hoje em dia. Porém, gente, teve grupos da população lá do Afeganistão que não gostaram disso, que eram as pessoas conservadoras, tradicionais. Enfim, esse pessoal, eles falaram que todas essas mudanças eram uma ameaça para as tradições do Afeganistão, para a religião, para os costumes religiosos, e começaram a ver tudo isso, todo esse avanço, como uma ameaça. E em 1929, eles começam a fazer rebeliões contra essas mudanças e contra a rainha e o rei. E o rei é forçado a abdicar do poder, a rainha foge, tem que exílio, acho que é assim que fala. Ela foge do país junto com a família dela por conta que eles estavam fazendo muitas revolução não, né? Tipo, manifestação contra eles. E aí eles são obrigados a deixar o poder. E aí as coisas começam a piorar um pouquinho, né? Porque saiu eles. E aí, gente, quando o rei e a rainha saem do poder, os direitos que a rainha tinha conquistado para as mulheres começam a, tipo assim, regredir. Eles não deixaram de existir totalmente, assim, logo de cara, mas eles pararam de avançar, e com o tempo elas foram perdendo direito. Porém, em 1950 até 1970, né, na década de 50 até a década de 70, não é até 1970, né, década de 50 até a década de 70. As mulheres viveram, tipo assim, um período muito estável lá no Afeganistão. Por conta que elas estavam numa monarquia constitucional com o rei Mohammed. E apesar de ser, assim, um homem que estava governando, elas não perderam, tipo, todos os seus direitos. Então, elas ainda estudavam, elas ainda faziam faculdade, elas ainda, tipo, podiam usar roupas que não fossem as roupas que elas usam hoje em dia, que elas podiam usar roupas, tipo, modernas pra época, que eram aquelas saias até o joelho, enfim. E também o uso do véu parou de ser obrigatório, porque antes era obrigatório o uso do véu, né? Que era um véuzinho lá que elas colocavam. Parou de ser obrigatório. Porém, ainda tinha as coisas ruins, assim, que era um casamento infantil, ainda tinha, né, gente? Sempre foi meio presente, assim, na cultura do Afeganistão. Então, ainda tinha. Tipo assim,
esqueci de mencionar também que elas podiam trabalhar. Então, tipo, tinham médicas, tinham advogadas, elas podiam trabalhar. Então, assim, gente, foi uma época muito boa para as mulheres, por mais que ainda tinham algumas coisas que precisavam lutar para acontecer, né? Tipo, acabar o casamento infantil, mas pra época não acabou. E, enfim. Mas era um período que as mulheres foram bem felizes, gente. Você vê as fotos, é muito diferente de hoje em dia. Elas estavam sorrindo para as câmeras, estavam felizes mesmo. Mas aí você olha pra tudo isso e fala assim: o que mudou pra vir para os dias de hoje? Gente, em 1978, o que aconteceu? Tava no período de Guerra Fria. Pra quem não sabe, a Guerra Fria, gente, foi uma guerra entre a União Soviética e os aliados dela contra os Estados Unidos e os aliados deles, sabe? Que basicamente era o capitalismo contra o comunismo, o socialismo da União Soviética. E em 1978, o que acontece? Tropas soviéticas invadem o Afeganistão e tomam o poder de lá. Então, o Afeganistão passa a ser um país comunista, né? Comunista, e governado pela União Soviética. E nisso, gente, o que acontece? Vem as revoltas do pessoal do Afeganistão, das pessoas, né, que moravam no Afeganistão. Então, em 1979, eles começam a pegar, alguns grupos começam a pegar armas e lutar contra a União Soviética. Os grupos conservadores começam a lutar contra para tirar a União Soviética do país deles, porque eles não queriam. E aí, assim, com o tempo, a União Soviética, né, a Guerra Fria acaba, a União Soviética perde a guerra. Depois de um tempo, ela chega até a não existe mais, né? Hoje em dia não existe mais a União Soviética, porque acabou por causa da guerra. E, enfim, tiram do Afeganistão. Porém, quando tiram a União Soviética do Afeganistão, o que começa a acontecer? Vários grupos começam a lutar entre si para quem vai governar o Afeganistão. E aí, nisso, gente, surge o Talibã, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Se vocês sabem da situação de hoje, vocês já devem ter ouvido falar do Talibã. O que é o Talibã? Gente, Talibã significa estudantes. E o que eles prometiam? Em meio a toda essa guerra, eles prometiam que eles iam que eles iam trazer de novo a ordem, né? Restaurar a ordem. E aí, o que acontece, gente? A população já estava cansada de tanta guerra, passou pelo período da Guerra Fria, passou por esse período das tropas lutando entre si pelo poder. Então, o que acontece? Elas meio que confiam no Talibã e começam a apoiar o Talibã por falar que ia trazer a paz. E, gente, era bem diferente disso. O Talibã nunca trouxe a paz pra lá, né? Enfim, o Talibã toma Camus. E quando ele chega no poder, gente, aí as mulheres começam a viver um inferno. Porque começa a ser proibido mulher nas escolas, faculdade para mulher para de existir, elas não podem mais exercer profissão, ou seja, toda mulher que tinha uma profissão, que era médica e tal, tiveram que sair dos seus cargos porque era proibido. E aí as famílias começaram a ter a renda só dos homens, porque as mulheres não podiam mais trabalhar, não podiam mais estudar, não podiam mais ir pra faculdade. E elas voltam, assim, elas começam a ser obrigadas a usar aquela burca. Agora é obrigatório, todo mundo tem que usar, todas as mulheres, né? No caso, os homens não precisavam. E, enfim, gente, se torna um inferno para as mulheres do Afeganistão. Mas aí o que acontece, gente? Em 2001, o Talibã, né? É um grupo terrorista, então assim, o Talibã, em 2001, 11 de setembro, acho que vocês devem saber, né? Ele faz o atentado terrorista lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E aí, gente, isso muda tudo a história. Por quê? Os Estados Unidos, ele é um país, né, que todo mundo sabe que vai pra guerra mesmo. Então, assim, eles atacaram os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. E aí, quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, ele tira o Talibã do poder e começa a governar as tropas americanas. E aí, nisso, gente, volta tudo a ser melhor para as mulheres. Ou seja, elas voltam a estudar, elas voltam a fazer faculdade. Elas não tinham voltado a trabalhar ainda, mas nessa época, gente, tá estourando a luz, né? Ignorem, mas enfim. Elas voltam a estudar nas faculdades e a escola, né? Escola e faculdade. Elas não tinham trabalhado ainda, não voltaram a trabalhar. Mas, enfim, o casamento infantil voltou a tentar começar a ser combatido. Enfim, voltou lá uma vida mais estável para as mulheres, voltou uma vida melhor. Só que daí o que aconteceu? Em 2021, as tropas americanas, tropas estrangeiras,
saem do 2021 recente, né, gente? Saem do poder e o Talibã volta a governar. E aí, nisso que o Talibã volta, gente, aí começa toda essa situação que as mulheres estão vivendo atualmente, que daí voltou a ser proibida as escolas, voltou a ser proibida as faculdades. Aí agora é pior porque lá as mulheres não podem ser médicas, porém, elas não podem ser atendidas por médicos homens. Então, ou seja, se elas precisam de médicos, elas morrem, porque elas não podem ser atendidas. Elas não podem, elas sempre têm que estar coberta, tudo, só os olhinhos delas que às vezes fica descoberto. E às vezes nem os olhos, eu vi agora umas fotos, nem o olho tá mais podendo. E assim, elas estão ainda no casamento infantil, então é normal uma mulher de 9 anos casar, mulher, né, uma criança de 9 anos casar com alguém de 40. Lá também, tipo assim, as mulheres não podem rezar em voz alta, por conta que proibiram. Não participam, obviamente, da vida pública, não votam, não podem. E, enfim. E os maridos também têm lei que permite eles baterem nas mulheres deles, a não ser. Eles podem bater nas mulheres, eles só não podem quebrar ossos. Então, tipo, se eles quebrarem ossos, eles vão ficar uns 4 dias, sei lá, pouco tempo na cadeia. Mas se eles não quebrarem ossos, eles podem bater nas mulheres deles. É autorizado lá. Enfim, gente, as mulheres vão viver nesse inferno agora no Afeganistão. E o intuito desse vídeo, gente, eu quero trazer pra conscientizar vocês do que tá acontecendo no Afeganistão, porque é muito triste o que tá acontecendo com todas essas mulheres, porque, gente, né, se colocando no lugar delas é muito triste viver uma situação dessa. E então conscientizar e também mostrar, gente, que não é porque nós mulheres temos direito hoje que a gente vai ter esses direitos amanhã. Então é muito importante a gente se conscientizar disso, porque lá na Afeganistão as mulheres um dia também tiveram direitos e mesmo assim foram tirados delas. E é por isso que também o movimento feminista é muito importante, porque por mais que a gente aqui tenha liberdade, elas não têm. E é aquilo, gente, nenhuma mulher é livre até que todas sejam, entendeu? Se tem uma mulher que não é livre, nenhuma mulher é livre, porque todos os nossos direitos são colocados sempre em dúvida. Sempre que um país está em crise, nossos direitos são colocados em dúvida. A gente tem atualmente no Brasil vários movimentos red pills crescendo. A gente tem influenciadoras falando, como a Pietra Bertolazzi, que, enfim, fala a favor, né, contra o voto feminino, fala contra o direito das mulheres votarem. E a gente tem várias influências, vários red pills, assim, vários momentos que estão querendo tirar os direitos das mulheres aqui no Brasil. E isso pode acontecer com a gente também, porque, gente, os direitos das mulheres sempre são colocados em dúvidas. Então é por isso que o movimento feminista é assim importante. Pesquisem também sobre. E, gente, antes que venham falar, o movimento feminista não é sobre odiar homens. O movimento feminista não é sobre abortar. O movimento feminista não é sobre não se casar. Não é sobre isso, gente. O movimento feminista é apenas que a gente tenha, nós mulheres, tenham os mesmos direitos que os homens. É só pra isso, gente. É só pra gente poder ter nossos direitos garantidos. Não é sobre odiar homem, não é sobre nada. Entendeu? Feminismo não te obriga a não casar. Feminismo não te obriga a abortar. Feminismo não te obriga a não raspar seu sovaco. Feminismo não te obriga a nada. Até porque isso é contra o que o feminismo luta. Ele luta porque a gente tem o direito pra decidir as coisas. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês e que vocês tenham gostado. Isso, um beijo, tchau!